com a nossa comunidade. A palavra de Deus diz a partir do versículo 8: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Senhor nosso Deus, fala-nos através da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão eu retiro da afirmação que o Senhor Jesus Cristo faz na carta endereçada à igreja de Esmirna: não temas as coisas que estás para sofrer. Não tenha medo do que está por vir. Esse é o tema. Relembrando que falamos aqui no culto de quarta-feira, quando analisamos a primeira carta endereçada às igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, dizíamos que o momento em que estas cartas foram escritas, final do primeiro século, ao tempo em que era imperador de Roma, o imperador Domiciano, o imperador chamado Novo Nero, bruto, violento, que martirizava de forma terrível os cristãos, acusava-os de ateus porque eles não adoravam as suas divindades. E uma das formas de martírio era exatamente esfoliar o cristão, ou seja, arrancar a sua pele. Você que já deu uma topada, deve imaginar minimamente o que é ter a pele descolada da carne. E muitos cristãos morreram de forma brutal por causa da fé em Jesus. As cartas às igrejas da Ásia Menor, que são em número de 7, são cartas que foram endereçadas a igrejas locais, que existiram, mas que se constituem também cartas a todas as igrejas em todas as épocas. E é com esse foco que nesta noite eu quero pensar a carta à igreja de Esmirna a partir dessa afirmação. Não é uma hipótese. O Senhor Jesus não está lançando uma interrogação, quem dera, quem sabe, mas de forma categórica, convicta. Ele olha para a sua igreja e diz: não temas as coisas que estás para sofrer. A carta à igreja de Esmirna traz uma séria advertência sobre o enfrentamento de forte tribulação. Nesses últimos tempos eu tenho buscado ler todos os textos do Novo Testamento que falam da volta de Cristo e do fim dos tempos. Leio Mateus,
leio Lucas, algumas palavras de Pedro, o próprio livro do Apocalipse. E quando a gente vai lendo o que a Escritura diz sobre o quadro que culminará com a volta de Jesus, é impressionante concluirmos que o cenário está se formando. As peças estão se encaixando, como num quebra-cabeças. Quando nós começamos a montá-lo, não há uma ideia precisa da imagem que aparecerá. Mas chega um momento em que a cena, a imagem, vai se tornando clara. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas uma coisa é certa: Ele voltará. E como diz o hino, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Maranata. Não temas as coisas que estás para sofrer, diz verso 10. E o nosso propósito nesta reflexão é de buscarmos elementos e orientações no texto bíblico, na carta que Jesus enviou à igreja de Esmirna, que nos fortalecem, que nos dão segurança para enfrentarmos os momentos difíceis que se aproximam do mundo inteiro. Somente 2 igrejas da Ásia Menor não receberam uma crítica do Senhor Jesus: a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Esmirna significa mirra, que era especiaria utilizada para ungir cadáveres. Éfeso, como disse quarta-feira, era chamada de portão de entrada da Ásia Menor. Ficava a 5 quilômetros do mar. E Esmirna era chamada de coroa da Ásia, atual Izmir, na Turquia. Centro de ciência e medicina. E uma das marcas da cidade de Esmirna era a sua lealdade incondicional ao imperador de Roma. Somente a cidade de Esmirna recebeu um templo dedicado à adoração ao imperador, o imperador Tibério. E é interessante que, não obstante a cidade estar mergulhada na idolatria, no culto à personalidade, no culto a uma pessoa, o imperador, lá estava uma igreja, que não obstante todo este cenário ao redor, tão forte de adoração ao imperador, mas aquela igreja se mantinha firme, inabalável. Eu quero dizer na minha introdução, em primeiro lugar, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. O Senhor Jesus diz aí no texto, no verso 9, conheço a tua pobreza. A cidade contava com uma grandeza comercial e era muito rica. Mas a igreja era pobre. Eu estava analisando esta informação e os estudiosos me disseram, e faz sentido, que, não obstante a cidade rica, uma igreja pobre, é porque, pelo fato daquela igreja não adorar ao imperador, ela não recebia os benefícios que outros recebiam. Era uma igreja pobre, do ponto de vista humano.
na ótica humana. Mas quando Jesus olha para aquela igreja, ele diz: mas tu és rico. Então essa é a primeira característica daquela igreja. Segundo lugar, era uma igreja rica espiritualmente. Porque manter-se firme, quando tudo ao redor pressiona para a desistência da fé, faz com que esta igreja se torne uma igreja rica espiritualmente. E esta realidade se aplica também do ponto de vista individual. Se aplica diante da sua realidade, meu irmão, minha irmã, que conforme a igreja de Esmirna, para a qual o Senhor Jesus Cristo disse no verso 9, conheço a tua tribulação. Era uma igreja que sofria tribulação, mas se mantinha firme, porque era uma igreja rica espiritualmente. Quantos aqui estão passando por lutas, mas não se curvam diante das lutas, porque olham para aquele que é Senhor da igreja, Jesus Cristo. Era uma igreja espiritualmente rica, era uma igreja que sofria forte oposição dos falsos judeus. O texto bíblico diz, no verso 9, que aquela igreja sofria com a blasfêmia dos que se diziam judeus e não eram, e ele os chama de sinagoga de Satanás. Ou seja, os falsos judeus se associavam aos pagãos para matar os crentes e erradicar a fé cristã. Por isso, sinagoga de Satanás. Aqui no Ocidente, especialmente no nosso país, nós não vivemos perseguição desse tipo. Pode ser que nós a vivamos. Eu diria que o maior inimigo da igreja contemporânea, ao meu ver, não é perseguição. O maior inimigo é o liberalismo teológico, que relativiza a revelação. Perdemos o referencial do assim diz o Senhor. Cada um é guiado pela sua própria compreensão, e este relativismo em relação à revelação gera, consequentemente, um relativismo ético. Pastor Hernandes, ouvindo uma mensagem dele essa semana, falando a pastores, ele dizia assim: a igreja brasileira precisa de um choque ético. E é verdade. Lá estava aquela igreja. Eu diria, irmãos, que esse liberalismo teológico, que relativiza tudo, que gera crentes cínicos, capazes de, num culto de celebração, levantar as mãos e glorificar a Deus, mas depois que saem da congregação, as suas vidas se tornam absolutamente contrárias àquilo que verbalizaram na adoração. Porque ser crente dentro do templo é fácil. A gente veste roupa de crente, hoje eu estou de terno, aliás, muito bonito. Eu tenho alguma autoimagem, né? Vou dizer que eu sou feio. Usamos a coreografia dos crentes, aplaudir, levantar as mãos. É fácil. Usamos linguagem dos crentes. Amém, irmão? Aí o outro responde, amém. Ontem lá no sepultamento do Paulo, eu ouvia do Marcos Paulo, cadê a Ângela? Está aí? A Ângela não está aqui. Está lá em cima. Eu ouvia, pergunto, Marcos Paulo. Paulo trovou, morreu nos braços do Marcos Paulo. Ele me dizia que a última palavra do Paulo foi amém.
Coisa legal, né? A gente tem o jeito do crente, mas o desafio é lá fora, compreende? Então, Jesus olha para aquela igreja que é a sua igreja. Jamais devemos perder de mente que a igreja não é minha, não é sua, é do Senhor. Ele é o dono da igreja. Isso é tremendo. Eu fico pensando alguns crentes que não têm a mínima compreensão de que a igreja é do Senhor e maltratam a igreja. E agridem a igreja, e ofendem a igreja, como se a igreja fosse de um indivíduo qualquer. Foi ele, o Jesus de Nazaré, que enfrentou o Calvário, que foi pregado naquela cruz. Ele quem disse: eu edificarei a minha igreja. É dele. Isso me dá um temor tremendo. Não fazemos parte de um clube, mas fazemos parte da igreja do Senhor. Jesus então vê aquela igreja, pobre materialmente, enfrentando oposição, uma igreja espiritualmente rica, e ele diz para aquela igreja: não temas. Eu quero desafiar você, irmão, a tirar o seu olhar do plano horizontal, que vem do YouTube, do Facebook, do Instagram, e você vê tantas notícias ruins, tanto cenário que apavora. Enquanto você estiver olhando para esse plano horizontal, você vai ser impregnado pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. Eu quero desafiá-lo a levantar os seus olhos e olhar para o Senhor. Compreende? Jesus então diz: não temas as coisas que estás para sofrer. Não temas. Quais são as certezas que a igreja precisa ter e que fazem fugir o medo daquilo que está por vir? Nós vamos extrair desse texto algumas certezas. Eu digo certeza porque certeza é certeza. É algo que você tem que ter convicção. Mesmo que o cenário em derredor seja tenebroso, nós precisamos nos firmar em certezas que emanam do livro sagrado. É Jesus que está dizendo: não temas. Ele está olhando para aquela igreja maltratada e diz: não temas. Ele está olhando para aquela comunidade talvez discriminada por sua fé em Cristo e diz: não temas. Ele olha para aquela igreja debaixo de grande tribulação e ele não a olha como quem tem um olhar de piedade, de compaixão, de pena, mas ele diz: não temas. Compreende? E é esta palavra que o Espírito Santo tocou meu coração para dizer a você nessa noite. Não temas. Não temas. Por que não temer? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo é o primeiro e o último. No verso 8, ele diz: isto diz o primeiro e o último. Sabe o que se refere aqui? Refere-se à primeira e última palavras do alfabeto grego. O alfa, primeira palavra, e o ômega, a última letra, melhor dizendo. Jesus, quando usa esta expressão, primeiro e último,
Ele está dizendo que ele tem o controle da história. A história não é como um carro desgovernado, sem piloto. Deus tem o controle da história. Ele tem o controle da sua vida, tem o controle da minha vida. Jesus é Deus encarnado, portanto, chamado de primeiro e último, ou alfa e ômega. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, fechando o epílogo da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo vai fechar o livro do Apocalipse, encerrar a Bíblia dizendo, verso 12, Apocalipse 22, eis que venho sem demora. Olha, Jesus que está dizendo, amigo. Há pessoas que não se dão conta de que ele não mente. Ele diz, eis que venho sem demora. Ninguém é obrigado a crer, mas que ele vem, ele vem. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então a igreja não precisa temer. Jesus é o Senhor da história. É o Senhor da igreja. Comandante em chefe da igreja dele. Que não amarela. Que não tem medo. Ele é o Senhor da igreja. Por isso não precisamos temer. Compreende? Amém, irmão? Você pode dar um amém? Porque a igreja não precisa ter medo. Porque Jesus venceu a morte. E nós estamos extraindo os argumentos da nossa reflexão da Bíblia. No verso 8 ele diz, isto diz o primeiro e o último. Olha o que ele diz aí no fim do verso 8. O que foi morto e reviveu. Jesus se apresenta como aquele que foi morto e reviveu. Ele se apresenta como aquele que levou para a eternidade as marcas dos cravos. Aquele que subjugou o maior verdugo da realidade humana, que é a morte. Jesus foi crucificado. Morte terrível. Rendeu o espírito. Foi sepultado. Os discípulos começaram desanimados, cada um a voltar para as suas casas. Desolados, abatidos. Perdemos. O Messias está morto. Mas eles se esqueceram do terceiro dia, o dia da ressurreição. E Jesus se levantou, visto por muitos, mais de 500 irmãos, diz 1 Coríntios capítulo 15, por mais de 40 dias, Jesus foi visto. Ele podia ser contemplado, aquele que venceu a morte. Leia o Apocalipse capítulo 5, versos 11 e 12, que dizem assim. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. João, que foi um instrumento para escrever a carta e a mensagem que o Senhor Jesus endereçou, ele está falando da revelação, da visão que ele teve. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, olha o que é que na eternidade se canta,
Digno é o Cordeiro, fala de Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Oh, meus irmãos amados, quando nós nos firmamos na convicção, na certeza de que o nosso Salvador venceu a morte, nós não temos por que temer. Amém? Não temas. Não temas. Avançando um pouco mais. Por que a igreja não precisa temer? Por que você não precisa temer? Porque Jesus conhece a nossa tribulação. Às vezes as pessoas não conhecem a tribulação que o outro está passando. Eu me lembro lá do casal, Josimar, a esposa, lutando com Jonas. Quero dizer para vocês, eu os visitei 2 vezes lá no CTI. E numa delas eu saí tão abatido de ver aquele menininho entubado, de ver a tristeza da mãe, de ver a tristeza do pai. Muitos não sabem a dor que o outro está passando, como aquele casal passou. Ou será aqui que alguém pode dizer que é comum você lidar com a experiência de ver um filhinho pequeno entubado num CTI infantil de um hospital regional em Volta Redonda? Semana passada, nossas netas, Clarice e Emília, precisaram ficar hospitalizadas. Um dia. Gente, é muito triste. Às vezes a gente não sabe a dor que o outro atrás de nós na igreja está passando. Ou melhor, às vezes nós pensamos que o nosso problema é o maior problema do planeta. Mas eu quero dizer para você que mesmo que ninguém conheça da sua tribulação, Jesus diz na sua palavra: conheço a tua tribulação. Por isso não precisamos temer. Podemos falar com Ele. Dobrar os nossos joelhos e falar com Ele. Contar para Jesus da nossa dor. E Ele é tão especialista em entender o coração humano. Às vezes até aquela oração que você faz na forma de uma lágrima quente que escorre pelo seu rosto. Você fica sem palavras. Você já viveu isso? De estar vivendo uma tribulação tão intensa que não consegue falar, mas só consegue chorar. E é maravilhoso sabermos que Ele conhece a oração feita na forma de lágrimas. Conheço a tua tribulação. Guarda isso para você nessa noite, irmão. Talvez esse ano de 2022 tenha sido um ano muito difícil para alguns aqui. Foram subtraídos de entes queridos, tiveram problemas com filhos, problemas conjugais. Foi o ano em que talvez tenha descoberto uma doença grave. E essas coisas nos encontram na nossa humanidade e fragilidade tendem a nos trazer abatimento, um sentimento de solidão. Mas eu quero dizer para você o que é que Jesus diz: eu conheço a tua tribulação. Isso dá refrigério. Amém, igreja?
Quero dizer ainda, por fim, não temas. Estão comigo até aqui? Não temas, porque Jesus Cristo nos dá a vitória, nos dá a coroa da vida. Ao que vencer, Jesus disse, verso 10, dar-te-ei a coroa da vida. A cidade de Esmirna era conhecida pelos jogos atléticos. Os vencedores recebiam uma coroa de louros, que representava vitória e honra. Você já deve ter visto isso, aquela coroa de louros. Cidade atlética. Nenhuma cidade da Ásia Menor foi tão fiel a Roma como a cidade de Esmirna, pelas razões já expostas aqui. Mas aquela igreja se manteve fiel. E para aquela igreja que se manteve fiel, que não adorava o imperador, que pagou um elevadíssimo preço por sua convicção, é para esta igreja que o Senhor Jesus Cristo diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos cristãos estavam sendo mortos por causa da sua fé. De uma única vez, lançaram do alto do Monte Pagos 1.200 crentes por causa da sua fé em Jesus. Pouco tempo depois, 800 foram mortos pela mesma razão e da mesma maneira. Era um tempo em que ser cristão era namorar a morte. E Jesus olha para aquela igreja e diz, não temas. Meus irmãos, 50 anos depois que essa carta foi enviada, o pastor da igreja em Esmirna, chamado Policarpo, foi martirizado. Policarpo tinha 86 anos. E ele foi exortado a chamar os cristãos de ateus. Ele foi levado para o estádio. Isso está num livro intitulado Documentos da Igreja Cristã. Policarpo, pastor da igreja em Esmirna. E foi dito a ele, você tem de dizer que os cristãos são ateus. E ele estendeu as mãos, não se referindo aos cristãos, mas aquele auditório imenso disse, vocês são ateus. Não ficaram satisfeitos. Disseram para aquele homem de 86 anos, agora você deve amaldiçoar o nome de Cristo. Você deve renunciar o nome de Cristo, senão você vai ser martirizado. E aquele homem de 86 anos disse assim, eu tenho servido a Cristo por tantos anos, Ele nunca me faltou, eu não vou negá-lo neste momento final da minha vida. Aprisionaram Policarpo, queriam prendê-lo em um poste para ser queimado, cravá-lo num poste para ser queimado. 50 anos depois disso aqui, ele disse assim, não me prendam com cravos, eu não vou fugir das chamas. Ele foi amarrado. Mais uma vez desafiaram Policarpo a negar o nome de Jesus. Ele se manteve fiel. Até que acenderam uma fogueira ao redor dele. A história
desse martírio é interessante, porque diz que como que uma abóboda envolveu Policarpo, e os seus algozes, que precisavam ter Policarpo morto, o mataram, atribuindo às chamas. Fato é que aquele homem de 86 anos de idade foi fiel ao Cristo, que endereçou àquela igreja esta carta dizendo: não temas, não temas. Jesus disse: ser fiel até a morte. Eu olho muitas vezes para algumas queridas ovelhas, que começaram bem, e hoje, uma sombra apagada do que já foram, perderam fogo na alma, perderam a paixão pelo Senhor. Eu fiz referência aqui à minha experiência, convertido aos 17 anos. Pensa numa pessoa tímida, introvertida, que tinha vergonha de falar em público. Eu me lembro daquele jovem novo evangelizando lá na primeira igreja Batista da Penha. Eu me lembro com emoção, quando aquele jovem, fazendo parte de um grupo chamado Jesus Liberta, evangelizando nas tardes de sábado e nas tardes de domingo, eu tenho na memória aquele garoto novo, tímido, mas apaixonado por Jesus, chegando num campo de futebol. Pensa num campo de futebol domingo à tarde, todo mundo ao redor do campo, os homens correndo, e eu me lembro daquele garoto chegando naquele campo, com uma Bíblia na mão e dizendo: ei pessoal, 1 minuto da atenção de vocês. E eu me lembro daqueles homens suados, daquelas pessoas que estavam ao redor do campo, se aproximando daquele garoto, que no meio daquele campo, com a Bíblia aberta, começou a falar do amor de Jesus. Não houve uma rejeição sequer. Eu vi aqueles homens me ouvindo de forma reverente. E depois eu disse: muito obrigado pela atenção de vocês. Ninguém proferiu qualquer palavra torpe. Ah, senhoras e senhores, onde é que está o fogo no coração do crente? Ao que vencer, darei a coroa da vida. Quando eu olho para os relatos daqueles primeiros cristãos, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha daquele menino que cresce na igreja e canta os louvores da igreja, e participa das coisas da igreja, e entra na faculdade, se afasta terrivelmente das coisas do Senhor. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha daqueles que não têm mais a percepção das fronteiras entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Transitam com facilidade no ambiente, no mundo das coisas do mundo e no mundo das coisas de Deus. Não tem referência. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha quando eu me lembro do martírio daqueles que ao tempo de Nero tinham seus corpos untados com óleo e eram incendiados na cidade de Roma, transformados em tochas vivas por causa da sua fé em Jesus. Eu sinto vergonha.
Eu sinto vergonha daqueles que, como lhes disse, foram esfolhados, tiveram a pele arrancada e bastava dizer: César é Senhor. E não sofreriam qualquer dano, mas não conseguiam. Muitos retrocederam, mas muitos se mantiveram firmes. Eu sinto vergonha. Sinto vergonha quando eu olho o testemunho de Policarpo, dentre tantos, um homem piedoso, que morreu por causa da sua fé em Jesus. Por isso, nessa última mensagem que eu lhes trago, eu quero dizer para essa igreja: não temas. Você recebe essa palavra, irmão? Você que está orando por sua esposa, você que está orando pelo seu marido, não temas, não desanime. Você que está orando pelo seu papai, que coisa linda, pai. Filho desejar que o pai seja um homem de Deus, que coisa linda. Não desista, menino. Não desiste de orar por sua esposa. Não desiste de orar pelo seu filho. Mantenha-se firme. Não temas. Não temas. Não temas. Eu quero finalizar, antes de orarmos no encerramento do culto, orarmos em família. Estou vendo lá o Marcos, Paulo. Deus te abençoe. Paulo, Mateus também. Guarda o que eu disse para você ontem lá. Eu quero dizer essa palavra para a igreja. Gente, evangelho é tudo ou nada. Simples assim. Não dá para ser mais ou menos, precisa ser um relacionamento passional. Você sabe o que é passional? Compaixão. Compaixão. O evangelho vivido sem paixão é chato, é enfadonho, é cansativo. Mas quando ele é vivido com paixão, é diferente. Então eu quero fazer esse desafio para você, irmão e irmã. Ainda que os tempos se mostrem tenebrosos, eu tenho pedido a Deus desde muito que venha um tremendo avivamento sobre a igreja no Brasil. Um avivamento que faz com que a pessoa entrando aqui, ela seja tão impactada. Aquele homem resistente, aquela mulher dura, se quebrante pelo poder da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que gere crentes comprometidos, não sazonais, de época. Essa é a minha oração. Você topa, irmão? Não temas. Quem disse isso foi Jesus Cristo. E como dizendo a essa igreja: eu conheço a tua tribulação, filho, eu conheço a tua luta. Não tema. Conheço o seu problema, sua dor, sua enfermidade. Não tema. Ser fiel até a morte. Gente, ouvir isso de Jesus é maravilhoso. Isso me inspira, me levanta. Quando eu ouço meu Salvador me dizendo: ser fiel até a morte. Eu não quero ser fiel por 40 anos da minha vida, eu quero ser até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Quantos aqui querem dizer: pastor, eu recebo essa palavra no meu coração, e eu quero fazer do ano de 2023 um ano diferente na minha vida.
veja bem, preste bem atenção, eu vou convidar você a se manifestar, mas por favor não o faça por emoção. Eu quero que esse ano de 2023 seja o ano mais maravilhoso da minha vida. Porque Ele disse, não temas. Você topa isso? Quem deseja, fique em pé, por favor. Algum louvor que a gente pode cantar agora? Qual é o cantor? Louvor. Nós vamos cantar um louvor aqui. Tá chorando porque é a canção, viu? Obrigado, Tiago. Daqui a pouquinho nós vamos orar em família, mas eu quero fazer aqui uns convites. Quem sabe alguém nessa noite quer entregar a vida a Jesus? Quer dizer assim, pastor, eu quero começar o ano de 2023 com Jesus no meu coração. Quero entregar minha vida a Cristo hoje. Nós vamos cantar esse louvor. Por favor, não vá embora, porque daqui a pouquinho nós vamos nos juntar para a oração. Você vai para a sua casa, vai virar o ano lá na sua casa. Mas não vá embora se puder. Se houver alguém aqui nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo, alguém afastado que deseja voltar para o caminho do Senhor, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e eu quero orar por você.